O faro é o Cruzeiro domingo. O Alexandre Simões, eu quero saber a expectativa dele, mas antes, o Ale já adiantou aqui o tema do Palmeiras. O Palmeiras meteu 6-0, 100%. O Abel tem um pacto mesmo na Libertadores, não tem condição, cara. 100% do Palmeiras na primeira fase. E o Estevão vai ser uma das atrações, né? No domingo, o Cruzeiro perdeu o Estevão, hein? Conseguiram perder o Estevão, vocês lembram? No meio daquela bagunça, perderam o Estevão. E o Palmeiras faturou, trabalhou bem, lapidou o garoto. E ele fala aqui no Rádio Esportes, após o jogo de ontem, Palmeiras meteu 6-0, fechando a primeira fase de grupos. Ele falou sobre o sentimento de estar no Mineirão para se despedir do futebol brasileiro, justamente naquele clube que fez boa parte da sua base, o Cruzeiro, e o Palmeiras, claro, que o projetou para o futebol mundial. Vamos ouvir o Estevão aqui no Rádio Esportes. Como eu sempre falo, eu sou eternamente grato a tudo que o Cruzeiro me proporcionou, tudo que o Cruzeiro fez por mim. Então vai ser muito emocionante para mim também, sabe? É um lugar onde eu comecei, eu fui formado, mudei de lugar, mas com certeza o Cruzeiro está no meu coração. Então você tem que agradecer a Deus por tudo que ele fez para mim lá no Cruzeiro e vai ser emocionante, com certeza. Boa, o Alexandre Simões, é mais um ingrediente pro clássico, né? Ter o Estevão no campo, o Cruzeiro que teve o Estevão na sua categoria de base, em meio àquela turbulência toda, aliás, foi o estupim, né? Dali começa com as denúncias envolvendo o Estevão e tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu no Cruzeiro. Agora ele tá aí domingo, o Cruzeiro voando, o Palmeiras também fazendo uma grande temporada. Que jogo teremos pela frente, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Ale, quem acompanha a gente. Olha, a impressão de ontem é que até os jogadores do Santa Fé estavam ansiosos por esse Cruzeiro e Palmeiras de domingo, tá? Porque realmente é um dos jogos mais importantes do futebol brasileiro nesse primeiro semestre. Uma partida que já movimenta o torcedor cruzeirense, né? Uma expectativa de público aí passando dos 50 mil torcedores. Aliás, por falar em público, Thiago, ontem o Cruzeiro teve o seu 5º maior público na história da Sul-Americana. Um jogo 9h30 da noite de uma quarta-feira, um tempinho meio frio, com o time já eliminado, mais de 20 mil pessoas no Mineirão. Isso é um grande feito e eu acho que demonstra totalmente o momento de sintonia entre Cruzeiro e o seu torcedor. Agora, falando do jogo de domingo, né, Tiago, concordo plenamente com a Lê. Isso aí a gente vai vendo a cada... É o campeão de cada semana, né? É o campeão da última rodada. O Cruzeiro vem muito bem no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem dessa derrota pro Flamengo e com o peso de poder perder posições na rodada. Então, quer dizer, o Palmeiras, que tinha uma liderança tranquila, recebeu o Flamengo podendo abrir 7 pontos em relação ao time carioca, corre o risco de no domingo à noite ser o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Isso pesa para o Palmeiras, até porque eu vejo que o Cruzeiro tem um time que é uma espécie de antídoto para esse Palmeiras do Abel, tá? Porque o Cruzeiro é um time que tem muita força no contra-ataque e o Palmeiras, em determinados momentos, até porque vai ter uma dupla de zaga reservas, ele tem dificuldade nessa transição do adversário. Acho que isso ficou claro contra o Flamengo. Então vamos ver aí o que vai acontecer nesse jogo de domingo, mas eu acho que, apesar de tudo, esse jogo de ontem não vale nada pro clássico de domingo. O Cruzeiro chega muito forte para encarar o Palmeiras no Mineirão. Aliás, viu, Thiago, eu sei que você não me perguntou, mas eu vou dar aqui o meu palpite. Acho que vai ser um dos grandes jogos do campeonato, porque os dois times vão estar saudáveis. O que é difícil, né? Sim. É difícil num calendário tão maluco quanto esse, porque tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro tiveram chance de poupar seus jogadores, de se prepararem, de trabalharem em função desse jogo, né? Desse encontro. Então a tendência é que seja um jogaço de bola, expectativa gigantesca, né, Tiagão? Olha, eu tô aqui acompanhando uma notícia sobre a arbitragem, né? A arbitragem para esse jogo. O Rodrigo José de Lima, de 38 anos, é quem tá escalado. E agora eu recebo aqui uma informação de que o Marcelo de Lima Henrique seria o VAR para esse jogo de domingo. Só que aí o Cruzeiro lembrou daquele lance, né, do Cruzeiro e Inter no início do campeonato. Lembra, Simões, que ele expulsou o Jonathan Jesus de forma completamente equivocada. Pois é, e aí parece que a CBF tá retirando o Marcelo de Lima Henrique. Tô recebendo essa mensagem aqui, vou até dar o crédito para ele. O Reulison Rodrigues é quem está me avisando de que o Marcelo de Lima Henrique estaria na sala do VAR e... Caiu.
Rapaz. É o chamado caiu no treino da madrugada. O jogo nem começou e já tem polêmica normal na arbitragem, hein? Vai ser daquele jeito. Eu não gosto muito desse Rodrigo, não. Acho ele meio... eu não gosto também. Arrogante, assim, né? Mas eu gosto de poucos também, viu? Pra falar. Foi esse Rodrigo que deu uma peitada no Hulk aqui outro dia? Foi ele que expulsou o Hulk contra o Palmeiras naquele 4-0 na Arena MRV. Você lembra disso? Lembro, ano passado? Lembro. Tô falando justamente desse jogo. Ele deu uma peitada, exato. Expulsou. Foi uma atitude extremamente prepotente dele. Radical também, né? E ele é muito elogiado pelo Abel, né? Abel, aliás, né, que não é oficialmente, mas extraoficialmente é quase o coordenador de arbitragem da CBF, né? Será que foi ele que tirou o Marcelo de Lima então do VAR? Não foi ele que tirou. Talvez tenha sido ele quem colocou, né?